Seja bem-vindo, homens. Eu estou aqui com o Eduardo Zaparoli. Prazer. E o Ricardo Serrão. Prazer. São fisioterapeutas e a gente está aqui no nosso terceiro episódio para falar sobre dor. Então vamos falar sobre dor física, dor emocional. Será que as mulheres sentem menos dor do que os homens? Ou será que os homens seguram aí a dor? Né? Vamos estar falando sobre isso também e várias outras coisas. E eu queria, para começar, que o Eduardo e o Ricardo se apresentassem. Maravilha. Pode Pela ficar à hierarquia, quem Pode tem ficar à vontade, mestrado fica à vontade. começa, viu? Pode ficar à vontade. Você chegou primeiro, pode puxar, então pode maravilha. puxar. Vamos lá. Muito prazer, meu nome é Eduardo Zaparoli, sou fisioterapeuta, atuo com a quiropraxia, tanto clínica como esportiva, e dou atenção nessa parte da dor, tanto dor aguda como dor crônica. Então, estabelecemos uma relação sempre no contato entre mente e corpo para poder relacionar melhor a isso, né? Tanto homens quanto mulheres sentem algum tipo de dor, tem pessoas que sentem todos os dias. Então a gente tenta pensar de uma forma mais ampla para poder organizar melhor essas sensações, né? E colocar em prática aí o nosso estudo diário para poder transformar a vida das pessoas, né? Trabalho também com a parte de terapia, em relação à parte de atletas também, alta performance, mas também pessoas de alta performance na vida, seja você que realiza algum tipo de trabalho ou nenhuma atividade física também, você tem sua alta performance. Então focamos nisso para poder estar melhorando, né? O que te levou a fazer fisioterapia, Eduardo? Na verdade, eu comecei esse estudo na área da saúde fazendo educação física. Cheguei a fazer 1 ano e meio de educação física e comecei a sentir algumas limitações na hora de estar realizando as atividades práticas, né? Então tinha bastante futebol, vôlei, ginástica, né? Basquete. E na movimentação eu sentia dor no ombro, depois eu comecei a sentir dor no joelho. Eu falei, putz, tem algo errado, não estou conseguindo realizar umas atividades simples, que é do meu estudo. Como que eu vou conseguir realizar esses estudos e trabalhar com pessoas também que realizam isso, né? Aí eu comecei a estudar um pouco mais. Então eu passei por um fisioterapeuta. Então eu falei, putz, existe uma reabilitação. Tem essa parte, eu não conhecia. Nisso eu tinha 17 para 18 anos, né? E aí que eu fui conhecendo e as coisas foram modificando. Meu avô acabou tendo um AVC, ficou em coma e precisou de uma reabilitação pós. Conheci uma outra área da fisioterapia, né, que é a cardiorrespiratória e reabilitação motora nos distúrbios neurológicos, e falei, olha só que interessante, né? Há alguns anos atrás eu passei por um físio e agora meu avô, algo totalmente diferente do que eu estava sentindo, precisou de físio também. E achei bonito essa parte humana e comecei a estudar um pouco mais sobre. Fiz o Enem, passei na Unimar, né? Peguei 100% do ProUni e falei, é Deus no meu caminho me dando essa direção. Então, eu abracei da melhor forma e fui estudando, fazendo curso, me interessando cada vez mais, né? Sempre tive uma relação com crianças, idosos, mulheres, homens. Então, fui aprendendo um pouco com cada um deles e mesclando o que a fisioterapia podia me acrescentar para mim poder estar transformando a vida das pessoas, né? Então eu escolhi a parte da terapia manual e do exercício, que é algo que, se você saber juntar, você transforma a vida de qualquer pessoa, né? Mesmo não tendo realizado nenhuma atividade, isso é muito bom, né? Poder transformar a vida das pessoas com algo simples, útil e que transforma, não só a longo prazo, mas no momento que você começar a fazer, nos primeiros minutos você já sente a diferença, né? Então tudo vai transformando, e foi uma coisa linkada na outra. E até hoje, às vezes eu fico pensando, foi 4, 5 anos ali de estudo, mas parece que foi ontem, parece que eu acabei de sair da faculdade. Então é algo que dá continuidade. Então, quando você ama fazer aquilo que você gosta, você aprende a amar aquilo, você se transforma, né? Então tem vezes que eu trabalho 10 horas, 12, 14 horas, mas não vejo a hora passar. E se for preciso, eu fico 24 horas ali,
E é o que eu gosto, é o que eu amo, né? Sim, e essa energia sua que você está falando aí, né? Esse amor com que você trabalha, principalmente você que trabalha com toque, você transmite isso para outra pessoa. Muito, né? energia total. Então, Sim. para isso eu tenho que estar bem também, Com né? certeza. A gente vai entrar em outros quesitos ali ao longo da nossa conversa, mas alimentação, treino, sono, parte mental ali, é uma transmissão de energia. Sim. Então, se eu tô ruim, eu passo energia ruim. Então, a partir do momento que eu já entrei aqui, conhecendo o seu espaço, né, eu já falei, putz, que energia top. Então, essa energia ela vai pegando para todos. Sim. Ricardo chegou aqui depois, mas falou, nossa, que lugar da hora, Gostoso. né? Gostoso. Então, já transmitiu essa energia. Se eu chego já falando ruim, outro que vem já não vai estar legal. Então, tudo a gente consegue transformar. Não só com o poder da palavra, mas da mente também, né? Então, para isso você tem que estar preparado. Estamos aqui para preparar. que aqui tem uma equipe, tanto dos dois lados, Com nos certeza. preparando para saber o que falar e ajudar Sim. essas pessoas que estão nos ouvindo. Isso é maravilhoso. Gratidão aí pelo convite. Eu agradeço, gratidão. E vamos lá, palavra para o mestre. Vamos lá, Ricardo. Bom, vamos lá. Eu sou o Ricardo Serrão, eu sou fisioterapeuta graduado pela Unesp, aqui de Marília. Eu sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, foram 2 anos aí que eu dividi meu tempo entre Uberlândia e Marília. Foi um pouquinho de viagem, eu peguei nas costas já. Maravilha. Mas, no fim, deu tudo certo. Assim que eu terminei o meu mestrado, eu ingressei na pós-graduação em Bauru, que é uma pós na parte de ortopedia, traumatologia desportiva, que foi a área que eu busquei para realizar o atendimento, né? Como ele já comentou, a gente tem muitas áreas na física, a gente tem a parte de neuro, de cardio, a gente comentou antes de começar aqui da parte de uroginecologia, saúde da mulher, então você tem uma área, uma gama muito grande. Eu fui me especializando dentro da parte de ortopedia, traumatologia e esportiva, que era aquilo que eu sempre gostei. Atualmente eu trabalho com uma equipe multidisciplinar no Instituto Kivino, aqui em Marília. Então nós temos um médico, ele é o médico do esporte, é ortopedista, médico do esporte, especialista em joelho. Temos nutricionista também. Trabalho junto com o Gabriel, que é um outro fisioterapeuta, que está comigo aí desde o 2º ano de faculdade, é um parceiraço que eu tenho. Junto com a Tawane, que eu conheci também na faculdade, na graduação. A gente se afastou um pouquinho, mas eu acho que, eu vou chamar de universo aqui, mas acho que pode ser qualquer tipo de força que você quiser denominar. Eu acho que ele coloca as pessoas certas, na hora certa, no nosso caminho. Então, eu fiz uma amizade muito grande com ela na graduação. Depois, ela foi seguir o rumo dela e eu fui seguir o mestrado. Então, a gente se afastou um pouquinho, sempre mantendo amizade, mas a gente se afastou. E no meu mestrado, eu tive um pequeno problema na minha coleta de dados. Eu não conseguia a liberação do laboratório para fazer a coleta aqui. E eu e o Gabriel, né, porque nós fazíamos juntos, projetos diferentes, mas se ajudando, a gente estava sem ter o suporte para poder coletar os dados para apresentar nosso trabalho. E a Tawane, junto com o CrossFit Marília, eles abriram as portas para a gente realizar a nossa coleta de dados dentro do CrossFit Marília. E aí nossos caminhos cruzaram mais forte novamente. E aí a gente recomeçou o nosso trabalho, começamos a trabalhar novamente juntos e continuamos até hoje. Como eu escolhi a fisioterapia, na verdade, quando eu entrei na fisio, eu não sabia muito bem o que eu queria ainda da minha vida. Eu era muito novo, eu tinha 17 anos ainda, mas eu sabia que eu gostava muito de atividade física. Minha vida inteira eu sempre pratiquei esporte, qualquer tipo de esporte que você imaginar, eu já tentei fazer. Posso não ser muito bom na maioria deles, mas eu me adapto bem, eu me viro bem, eu sou mediano em todos. Perfeito. Então eu já fiz um pouco de tudo. Dá pra brincar, né? Não dá. Se você me der um tempinho para aprender, eu aprendo rápido, né? Maravilha. A minha inteligência motora, ela é boa, então eu consigo me adaptar muito bem. Como eu sempre gostei de esporte, eu queria uma profissão que me mantivesse no esporte, né? Eu sabia que eu não tinha como ser um atleta, não tinha o preparo para aquilo, já tinha passado até da idade para começar a pensar num atleta, né? E aí eu tinha 2 opções, a educação física, que foi onde você começou, Sim. e a fisioterapia. Na época, a gente não tinha muito contato tão aprofundado com as profissões, a gente não tinha tanta informação igual nós temos hoje em dia. Então, o contato que eu tinha com o educador físico era basicamente o profissional da academia, o professor de educação física da escola, e não era algo que eu me via fazendo, apesar de estar dentro do esporte. Hoje a gente vê que a educação física é muito maior do que isso. E aí eu acabei optando pela fisioterapia. Eu tenho um primo que ele já era fisioterapeuta, ele é professor da UFSCar, então isso já me puxou um pouquinho para físio. Aí eu prestei o vestibular e falei, vou ver o que vai dar, né? Eu vou arriscar, né? Se for, vamos. Tanto que quando eu prestei o vestibular, eu já estava matriculado para fazer o cursinho, na verdade, porque eu queria ter um ano de experiência para poder, no cursinho, para tentar chegar mais maduro na faculdade. E como eu passei, Marília, eu sou de Botucatu, Marília é aqui perto, então foi relativamente tranquilo
tranquilo, sempre tive um suporte familiar muito bom. Então eu falei, eu vou para lá para ver se eu vou gostando. E aí eu comecei a fazer e comecei a me apaixonar cada vez mais. Eu sempre gostei de estudar a parte de movimento, a parte motora humana. Então isso me ajudou bastante. E aí eu fui seguindo. Quando eu vi, eu já tinha me formado. Quando eu vi, eu já tinha terminado o mestrado. Quando eu vi, eu já fiz a minha pós. E eu tô aqui já tem 10 anos. Parece que, igual você falou, parece que foi ontem. Bastante. Mas passa muito rápido, muito rápido. Nossa, sim. O tempo voa. E falando em dor, o Ricardo já cuidou de mim. Eu tinha uma dor na panturrilha. Eu não conseguia fazer caminhada de jeito nenhum, nem correr. A minha panturrilha endurecia, mas não é atrás, era meio de lado. E aí o Ricardo cuidou. A famosa canelite da vida? Na verdade não era bem uma canelite, era mais para a parte lateral. Era mais um overuse ali da musculatura de plantiflexores, fibulares. Então a gente tentou dividir um pouquinho mais a carga para outros músculos, para ele usar menos a panturrilha. Sim, e ela ser mais eficiente ao longo da caminhada e da corrida, né? Tem muitos pacientes que têm essa sintomatologia, causas diferentes, mas elas têm o mesmo resultado final. Então cada paciente é único, é individual. Então a gente tem que tentar identificar isso para poder ser mais preciso naquilo que a gente vai Merece uma fazer. avaliação a fundo a mais, né? Para poder saber em relação. E quem procura mais vocês, homens ou mulheres? Desde o final do ano passado, tá bem misto, né? Tem dias que eu atendo 5 homens, 5 mulheres. Tem dias que eu atendo só homens. Tem dias que às vezes é só mulheres. Então depende muito. Tem a mulher que vem, ela fala, meu marido precisa vir. E traz o marido. Tem marido que vai, fala, minha mulher precisa vir, e traz. Aí traz a mãe, aí traz a avó. Então vai mudando, vai modificando. Então eu ainda não parei para falar, esse mês foi tantos homens, tantas mulheres. Mas todo dia é misto, né? Cada semana, cada dia que passa, eu achava isso diferente quando eu comecei a atuar, né? Cada um atua de uma forma diferente ali. Eu comecei atuando na minha casa, atendendo, né? Então, conheci um parceiro que treinava e falou, tô com uma técnica nova que eu aprendi e quero testar. Aí começou dando certo, um vai avisando pro outro. Então, durante 6 meses, eu só atendia homens. Só foi homens. Depois um falou, minha amiga tá com uma dor. Acho que ela precisa conhecer isso daqui. Eu falei, vamos ver, vamos tentar. Estudava em relação àquilo, colocava. Minha amiga também tem esse mesmo problema. E foi vindo. Então, acredito que quanto mais você faz um trabalho bom ali, foca e faz com amor aquilo, vem pessoas que você nem imagina, né? Teve um dia lá, veio criança, veio adolescente, veio pessoas que nunca fizeram atividade física, mas mesclado. Né? Bem misto, assim, né? Eu acho isso super interessante, né? Na questão de dor, tem, assim, uma dor mais específica que os homens procuram vocês? Ou não? Cada um? Eu acho muito variado. É até engraçado, variado. porque assim, às vezes a gente pega alguns estudos de alguma disfunção específica e no estudo ele indica que tem mais mulheres que são acometidas. E aí quando você vai olhar os pacientes que você atende, às vezes você só atende homem com aquilo. Então, é um pouco... Eu acho que ele depende muito de questões, às vezes, regionais, do local que você está inserido de trabalho. Então, como eu atendo numa clínica multidisciplinar, então a gente tem várias áreas, né? Então, pode chegar homem, chega mulher. Agora, se você está, por exemplo, às vezes se você está mais próximo de um clube de futebol, a gente sabe que o futebol, o incentivo maior é o masculino. Lesões, né? Isso, também. O principal vai ser o masculino, então acaba chegando mais homens por consequência. Ao mesmo tempo, se você talvez estiver mais próximo de um clube de vôlei, onde a gente sabe que o incentivo feminino acaba sendo, acho que, equivalente ao masculino, talvez você atenda um pouco mais de mulher. Então vai depender um pouquinho, acho que, dessas características. Na minha experiência, atualmente está bem dividido. Também nunca reparei que se eu estou atendendo muito mais mulher ou muito mais homem. O que a gente costuma brincar é que às vezes parece que as disfunções elas se acumulam. Eu não sei se com você é assim também. Então, por exemplo, às vezes não tem mais homem ou mais mulher, mas chega uma época do ano que você tem muito paciente com dor lombar. Então, começa a chegar constante. Aí passa a época da dor lombar, começa a chegar um monte de entorse de tornozelo. Aí dá um tempo... Dor de cabeça, muito. Enxaqueca. Então, tem algumas fases do ano que isso acontece. Aí eu ainda não consegui identificar se existe um padrão nisso, tá? Mas na clínica isso acaba acontecendo bastante. Eu consigo perceber isso porque eu também trabalho com outros fisioterapeutas que estão ali no mesmo espaço comigo e a gente comenta. Eu falo assim, peguei um paciente com dor cervical hoje. Eu falo assim, chegou 2 para mim semana passada. E aí a gente vai percebendo essas semelhanças. Porque é bem grande, né? Então, Marília aqui recebe
várias pessoas de outras cidades. De outras cidades, é um polo. Né? Então, Pompeia, Garça, tudo às vezes vem para cá, concentra, né? Eu tenho vários pacientes de outras cidades. Mas esse ponto de mais homens ou mais mulheres deu um boom mesmo. Esse ano que a gente passou, né, de 2021, que as pessoas agora tá procurando mais para ter uma saúde. Então, várias pessoas estão procurando, eu preciso me cuidar mais. Eu acho isso lindo, que já chega lá na clínica, né? Então, já ameniza um pouquinho do nosso trabalho também, que é incentivar a pessoa. Então, ela já vem motivada, ela já sabe o que ela precisa fazer. E ela quer, ela precisa. Eu acredito que esse tempo que a gente passou aqui com o Covid, a gente teve que parar de olhar um pouquinho para fora e olhar para dentro, né? Com certeza. E nesse olhar para dentro, a gente começou a prestar atenção nas nossas atitudes, nos pensamentos, né? Então, você comentou desse período do ano que às vezes vem dores, né? Quando vai entrar o frio agora, trava todas as articulações. Nossos idosos sofrem bastante, né? Ainda mais quem tem as artrites, artroses da vida. Prótese também, né? Então, é uma época aí, essa mudança de clima também, eu já sei a maioria do que vai vir. Mas também esse período de começo de ano, muitas contas para serem pagas, né? Dor de cabeça, ansiedade, travamento, pescoço, dor lombar também, tudo está correlacionado. Cada indivíduo sente algo diferente. Se entrar 10 pessoas lá no consultório com dor lombar, as 10 fazem coisas diferentes, as 10 pensam diferente, as 10 fazem atividades totalmente diferentes. Então, eu não posso falar, não, essa técnica aqui de tal artigo melhora a dor lombar, mas talvez dá certo para uma, não dá certo para outra. Sim. Por isso que o estudo nosso sempre é diário, né? Então dá certo para um, putz, não resolveu, vamos tentar dessa outra forma. Isso que é legal, né? E isso vai fazendo com que a gente aprenda com cada paciente que vai lá e tenta investigar da melhor forma, porque o nosso objetivo, né, é transformar a vida dele. Não é só tirar a dor. Com certeza. É transformar. Como que eu posso transformar a sua vida? Mas essa dor começou há quanto tempo? Então é bem simples, mas ao mesmo tempo complexo a gente falar de dor, né? Da onde está vindo? Como veio? Piora quando? Então existem as perguntas corretas para poder estar fazendo ali. Para buscar a raiz. Sim. E são perguntas que parecem simples, mas quando você pergunta para o paciente, muitas vezes ele tem a dificuldade de responder. Como que é o tipo da sua dor? Ele não sabe muitas vezes caracterizar, às vezes localização da dor, ele não consegue dizer, ele fala, ela é uma dor mais espalhada. Então são perguntas simples que na conversa de dia a dia parece tranquilo, mas quando você vai realmente colocar isso na prática com o paciente, você percebe que a questão da dor ela é muito mais complexa do que aquilo que a gente imagina. Ela vai muito além de uma questão tecidual, muito além. E tem gente que pergunta, né? Mas eu caí de moto 10 anos atrás, será que tem relação? Eu falei, então, né? Às vezes pode ter, provavelmente sempre tem. Depois que eu caí, não consegui mais fazer isso aqui. Então, tem correlação. Né? Então, a gente tem que investigar. É um autodescobrimento. Tanto para quem está avaliando, né, para nós profissionais, mas quanto para a pessoa também. Às vezes ela lembra de algo e falou, verdade, teve isso. Eu diria até mais. Eu acho que é principalmente para a pessoa. Eu acho que para ela é o principal. O que eu costumo falar sempre para os pacientes é o seguinte, que quem se recupera é o paciente. Quem é o responsável pela reabilitação não sou eu, não é você. É o paciente. Porque é um processo. Nós somos só condutores. A gente está ali para poder te guiar e te orientar. Facilitar um pouco. Para chegar no caminho que você procura, tá? Tanto que a gente vai fazer, a gente não vai ficar para sempre com a gente. Às vezes tem pacientes que passam rotineiramente para fazer um acompanhamento, mas a nossa intenção como fisioterapeutas é ter rotatividade nos nossos pacientes, é conseguir resolver o seu problema e te liberar o mais rápido possível. E a partir do momento que termina o que a gente está fazendo, você precisa dar uma continuidade para isso. Não dá simplesmente para a gente abandonar o paciente. Então, e a prevenção em cima disso. Eu sempre falo para o paciente, o mais importante para mim é a parte de eu te ensinar o que você tem e o que você precisa fazer. Porque daí você não vai mais precisar estar aqui se isso acontecer de novo lá para frente. Quando acontecer, se precisar, a gente vai estar aqui para poder te ajudar, mas você conseguindo lidar com os seus sintomas e entender o porquê que isso aconteceu e as causas que estão envolvidas é muito mais importante. Senão a gente tem um paciente que entra num ciclo. Ele vai, se machuca e ele, beleza, eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, reabilito meu paciente. Ele acostuma, né? Ele vai embora, ele vai continuar nos mesmos problemas. E quando eu estou falando de problemas, não são necessariamente, o movimento está errado. Às vezes são questões que estão além do nosso escopo como fisioterapeuta, como alimentação, a questão psicológica,
psicológica, sono, questões emocionais, ansiedade, tudo isso vai influenciar. É importante que os pacientes entendam isso. Sim, é Com como certeza. uma terapia. O terapeuta, ele não vai dar a cura para a pessoa. A cura está dentro da pessoa. Sim, ele isso. só vai ajudar a pessoa A chegar até lá. Chegar até lá. Sim, E para isso ela tem que entender muitas vezes que ela precisa de um acompanhamento a mais, né? Então, querer buscar uma ajuda, putz, ela já começou. foi Você já um startou. grande passo. Todo início tem um começo. Então, continua. Vai ser maçante muitas vezes, né? Não é fácil, nada é fácil, tudo é difícil, independentemente de ser algo mais simples, sempre é difícil. Cada um tem sua limitação, né? Cada um tem sua dor, então tem que saber entender um pouquinho da dor do outro, que sente. Mas muitas coisas estão relacionadas a isso, né? Então, eu costumo dizer que estou aqui para poder auxiliar da melhor forma, então passo o caminho correto e a gente vai seguindo junto, né? É um suporte. Então, todas as dúvidas, tudo que sente, é legal poder estar colocando em jogo para a gente alinhar da melhor forma, né? Se autodescobrir. Sim, é um autoconhecimento, É um né? autoconhecimento. Ricardo e Eduardo, acredito que tem várias técnicas, né? Quiropraxia, osteopatia. Vocês poderiam explicar um pouquinho assim de cada uma, ou para que serve, quando a gente procura tal, quando a gente procura tal? Fala um pouquinho da osteo. Bom, eu não tenho muito contato com a osteo. Eu tenho a formação em quiropraxia, utilizo algumas técnicas, mas não é a minha linha principal de trabalho, tá? Então, o que eu trabalho mais na minha prática, eu utilizo várias técnicas da parte de terapia manual, mas eu tento sempre levar para o exercício físico, porque eu acho que no final das contas é sempre o exercício que vai solucionar o problema. A maioria das técnicas de terapia manual, elas são excelentes para controlar os sintomas, às vezes ganhar movimento, mas uma hora a gente precisa fazer algo que vai te dar constância para poder manter o resultado que a gente veio conseguindo. Tem alguns pacientes que só com a parte de terapia manual, passou com quilo, às vezes uma vez, a gente já consegue resolver o problema. Às vezes é um mau jeito, alguma coisa mais simples, mas na grande maioria dos casos não. Então, eu gosto de trabalhar bastante com essa parte de terapia manual no início e depois já entrar com a parte do exercício físico. Reabilitação funcional, que eu acho que é o principal. Mesmo, tanto que é até difícil às vezes a gente explicar para o paciente, às vezes a gente precisa trabalhar o paciente com dor. Então, às vezes o paciente ele chega lá, ele não quer fazer nada que vá ser doloroso para ele. Por isso que é muito mais fácil, às vezes, ele tomar um remédio ou ele parar de fazer uma atividade física. Mas às vezes a gente vai fazer um exercício com ele que vai reproduzir os sintomas dele. Isso às vezes faz parte do processo. Não é tão fácil a gente fazer isso, conscientizar o paciente, mas faz parte do processo, né? Acho que é isso. Você trabalha mais com a parte de quiro, pelo que você falou? Eu atuo mais com a parte da quiropraxia, né? Onde a gente tem os ajustes quiropráticos ali, onde a gente vai ver as articulações para tentar fazer o quê? Aliviar a dor e principalmente identificar a disfunção, né? Então, tô com uma dor no ombro, vamos avaliar o ombro, as movimentações que o ombro foi feito para realizar, qual limitação, mediante isso a gente avalia de uma forma para saber qual movimento, qual músculo está acoplado a isso e poder estar tratando em si, né? Eu uso muitos exercícios também, mas de imediato eu trabalho com retreinamento, então muitas vezes a pessoa que vai, ela está numa constante movimentação repetitiva, né? Pessoas que trabalham em fábricas, pessoas que trabalham no comércio, eu digito muito, trabalho home office, né? Então 10, 12 horas ali na frente de um computador, tensiona toda a parte da musculatura, então precisamos analisar como um todo, né? Então a quiropraxia tem o objetivo de poder analisar, identificar e tratar as disfunções neuromusculoesqueléticas, que seja neuro, que seja músculo, que seja esquelético. Então é uma junção de tudo. Muitas vezes chega o kit completo, né? Você vai ver parte óssea, parte muscular, parte neural também. Irradia para tudo, tá informagando, lateja minha musculatura, tá sozinha, contrai, não consigo dormir. Então, é um paciente que merece um pouco mais de atenção. Então, a gente foca ali. Então, na clínica lá onde eu trabalho também, na Clínica Espaço Saúde Marília, tem vários personagens, né? Tem uma média ali de 5, 6 personagens que trabalham com essa parte de reabilitação também, né? E treinamento. Tem a parte do Pilates. Então, a gente consegue acoplar de várias formas, né? Quando eu vejo a necessidade de um paciente, eu coloco na piscina também para poder realizar as atividades. Alguns atletas também utilizo. Tem um espaço funcional
e onde a pessoa que me procura, ela já realiza alguma atividade física em algum outro lugar e ela vem por conta que está sentindo uma dor, uma lesão, não está conseguindo fazer um determinado exercício, então a gente foca nela ali. Mas também procura pessoas, né, pela quiro. Fala, o médico falou que eu preciso fazer quiro. Né? Eu falei, mas você sabe o que é a quiro? Senta aqui, vamos conversar. O que você sente, primeiramente? Né? Então, chegou um determinado momento que as pessoas não procuravam por técnica, mas procuravam pela ajuda. Né? Eu vi que é bom para dor. Eu vi que é bom porque o médico falou. Eu vi que é bom porque não sei quem veio em você e indicaram. Eu fui numa uma vez e foi assim, assim, assim. Queria saber se você faz isso. Vi seu trabalho em tal lugar e achei interessante. Então eu digo que eu não trabalho com uma única técnica. Eu não sou uma técnica, né? Eu sou um profissional que eu estudei para isso, mas eu vivo isso. Eu vivo a atividade física. Então eu treino na academia, eu faço cross, eu nado, eu ando de bike, eu corro, faço funcional. Então, eu faço de tudo um pouco para aprender sempre. Né? Tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que não sou muito adepto a isso. Né? Mas a gente vai aprimorando para poder passar o melhor para o paciente. Né? E trabalhar com exercício é maravilhoso. Eduardo, você disse de buscar ajuda. No primeiro episódio nosso, a gente falou da dificuldade do homem buscar ajuda. Sim. No sentido assim que inconscientemente ele acredita que quando ele busca ajuda, ele está sendo fraco. E o homem tem que ser forte. Então aí entra a masculinidade. Se sente impotente. Isso. O que vocês acham disso? Bora lá. Eu acho muito real isso. É muito mais comum a gente acompanhar as mulheres que buscam ajuda até mais cedo do que os homens. Então, a gente comentou um pouquinho dessa questão preventiva, de buscar já no início, que facilita muito o nosso trabalho, né? Vixe! Mas a gente percebe que a mulher, ela tende a buscar sempre antes. O homem, ele sempre demora um pouco mais. Às vezes, eu percebo que além dessa questão de buscar ajuda, eu acho que o homem, ele é um pouco mais medroso do que a mulher. Eu acho que ele tem medo de buscar alguma coisa e de achar alguma coisa. Né? Então, eu acho que isso é um fator que também influencia bastante nessa busca. Então, eu concordo. Acho que o homem é um pouco mais trabalhoso para chegar até a clínica do que as mulheres. Eu vejo isso no meu trabalho também. Para eles, ainda mais em questão sexual, quando eles vão trazer alguma disfunção sexual, a dificuldade que eles têm de colocar para fora e perguntar num simples direct do Instagram. Eles têm vergonha de perguntar. Tipo assim, se eu perguntar isso, eu tô sendo menos homem, né? Será que alguém vai saber? A gente até comentou um pouquinho antes da gente começar da parte de acompanhamento, da parte de saúde da mulher, uroginecológica, e é uma área de atendimento que atende homens e atende mulheres, mas ela é uma área que a gente acaba vendo prioritariamente o atendimento feminino. A gente dificilmente vê o homem buscando esse tipo de acompanhamento, e a gente sabe que precisa, né? A gente sabe que tem homens que vão ter incontinência urinária, e a fisioterapia ela tem condições de tratar tudo isso. Eu acho que é tão pouco até divulgado e pouco procurado. A mulher, ela já procura um pouco mais. Eu acho que ela já tem essa facilidade de expressar aquilo que ela está sentindo. Eu acho que o homem se retrai também, um pouco mais nesse sentido. A gente ainda está um pouco preso àquele homem das cavernas mais antigos. Turrão ainda, né? Isso só ainda vou persiste procurar um pouquinho na sociedade hoje em dia. Só vou procurar quando eu não conseguir mais movimentar. Agora eu não consigo, estou imóvel. Aí eu vou procurar ajuda, e né? quantos homens não ficam segurando essas dores? Né? Com certeza. Bastante, muitos. Lá na clínica, olha só que interessante, a gente trabalha com essa parte de reabilitação, de tratamento da dor. Então, muitas vezes a gente quer escolher um público-alvo, né? Muitas pessoas me perguntam, qual que é o seu público-alvo? Eu falei, pessoas com vida, né? Eu costumo falar. Falei, no início eu queria trabalhar mais com esportista. Por quê? É mais fácil. É fácil, porque eles já seguem uma dieta, já têm um treinamento, dormem bem, né? Já tem uma ideia do que eles querem e fazem aquilo repetidamente todos os dias. Então é mais fácil, se adapta mais fácil às sessões, ao tratamento. Então, num primeiro atendimento já sai 80% bom, 100% bom, dependendo do que é, né? Então, quando a gente pega alguém sedentário que não segue algo, já é mais difícil, mas não é impossível, né? Então, quando a gente fala nessa parte do homem estar buscando ajuda, precisa entender vários processos. Porque se ele não está indo buscar ajuda, ele está com alguma coisa ali, ele começa a alterar o meio dele. Então, é um homem casado, a mulher já recebe um pouco dessa energia negativa, os filhos também, já fica mais nervoso, querendo ou não, é algo que ele vai saber com o tempo, né?
pô, meu casamento não deu certo. Tô falando, jogando algo simples, mas que acontece, né? O que será que eu fiz? Alguma coisa você fez, né? Não se tratou, não se cuidou. Casou e engordou 40 quilos, não se cuidou, né? E agora está cheio de doença, está dando trabalho para as pessoas. Então, existe um cuidado a mais. Hoje, com a internet, a gente tem muitas informações, mas tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Então, buscar indicações de pessoas próximas, que você viu uma diferença, ou sabe que aquilo pode fazer bem para você, você tem que partir para aquilo, né? Tem que partir de dentro de você. E as pessoas que estão do seu lado é para te apoiar, né? Então tem que jogar essa informação. Mas tem um falando uma coisa, outro falando outra. Escuta o que um fala, escuta o que o outro fala, mas não tenta buscar algo que você acha. Escuta. Não é um que vai mudar a sua vida, é ao todo que você vai prestando atenção e vendo, putz, eu preciso disso, vou tentar. A gente vive em acertos e erros. Se você não sabe se dá certo para você, você tem que tentar, né? Se é algo bom, você já sabe que o resultado vai ser bom, então tenta. Tem um processo a isso, né? E eu acredito e falo para os meus clientes que não existe certo e errado. Existe aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Perfeito. Porque o que pode ser certo para mim pode ser errado para vocês e vice-versa. Então, é aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. Sim, e tem que ir tentando, né? Sempre. Eu acho que a gente percebeu muito isso nesse período que a gente viveu de pandemia, que mais na parte emocional e psicológica. Eu acho que a físio tem essa questão de busca por ajuda com a dor. Eu acho que a gente sofre um pouquinho com a busca do homem, mas eu acho que a psicologia sofria muito mais. Eu acho que o homem tem muito mais dificuldade de admitir esse tipo de transtorno, muitas vezes. E acho que com a pandemia, eu acho que isso se tornou mais perceptível. O homem começou a perceber que talvez ele não seja tão forte quanto ele imaginou que ele era. Porque às vezes você está na correria do dia a dia, você está passando por problemas, mas você ocupa a sua cabeça, você vai. Agora, quando você ficou recluso em casa, às vezes, sem ter como se ocupar, você começa a perceber, talvez, essas dificuldades. Então, eu acho que é difícil falar que a pandemia trouxe algo bom, mas eu acho que essa visão mudou um pouco para agora. Então, eu acho que isso é positivo nesse sentido. Fez as pessoas se transformarem. Com certeza. Né? Muitos relacionamentos acabaram, vários casamentos também. Se a gente for fazer uma pesquisa em relação, tem vários índices que mostram, né? Mas muitas pessoas também ficaram juntas. E se fortaleceram e tiveram ideias. Eu casei e entrou em pandemia. Então eu entrei, todo mundo falava. E tá firme e forte. Com certeza. Aí, ó. Eu pergunto para vocês, homens, não fisioterapeutas, homens, o que é ser forte? Eu acho que é justamente você ter essa consciência de que você precisa de ajuda de alguém para poder seguir os seus caminhos. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, a partir do momento que você entende isso, você entende que você não é tão importante quanto você acha que você é, que você precisa das outras pessoas, eu acho que isso te faz cada vez mais forte e, aos poucos, isso vai te trazendo benefícios, né? Então, eu acho que essa capacidade de entendimento de que a gente nunca é tudo aquilo que a gente acha, que a gente acredita que a gente é sempre um pouco mais fraco do que a gente pensa, a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Eu acho que isso faz a gente forte. Eu acho que manter bons relacionamentos, boas amizades, eu acho que isso é uma coisa que fortalece bastante a gente. Com certeza. Isso que o Ricardo falou é fantástico, porque precisamos mesmo da ajuda de todo mundo, porque nós temos especialistas na dor, nós temos especialistas na mente, no corpo, e a gente tem que buscar ajuda em tudo, porque nós não somos perfeitos. Com certeza. Né? Nós precisamos olhar para tudo. De apoio, né? É isso que faz a gente crescer na vida. Se meu financeiro não está indo bem, eu vou procurar ajuda de uma pessoa que entenda de financeiro. Perfeito. Né? Se eu vou pôr meus vídeos aí nas redes sociais, vou procurar alguém que entenda de marketing. Então, por que não procurar alguém que entenda das minhas dificuldades psicológicas? A gente vê isso muito no dia a dia. Pensando no paciente que tem algum tipo de problema, algum tipo de dor, é comum que às vezes ele busque, vou buscar um médico, eu acho que o remédio vai resolver. Só que quando você olha esse paciente, o remédio ele pode ajudar, mas ele é um paciente que é sedentário, sobrepeso, com questões emocionais fortes, né? Fatores biopsicossociais que a gente chama na prática, né? Ansiedade, depressão, vários fatores emocionais. Então, não é o remédio que vai trazer a solução, o remédio vai ajudar, o físio vai ajudar. Mas se ele não for um nutricionista para ajudar no controle de peso, talvez ele não tenha o mesmo resultado. Se ele não buscar um psicólogo para poder ajudar nas questões emocionais, ajudar na melhora do sono, a gente não vai ter um resultado. A gente está chegando ainda nesse ponto de trabalhar uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Antigamente era tudo muito isolado. Eu costumo
costumo dizer que eu tenho muita sorte aqui em Marília com os profissionais que eu trabalhei. Tanto os físios que estão ao meu redor, não só da minha equipe, mas os físios amigos que a gente tem, quanto os profissionais de outra área, médicos, psicólogos, nutricionistas. A gente sempre se deu muito bem. Antigamente não, tinha até uma certa rixa, né? Rixa entre eles. E a partir do momento que a gente entende que o conjunto é o mais importante, o resultado ele passa a ser melhor também. Ricardo, isso não está acontecendo em algumas áreas de alguns profissionais, e é muito importante a gente trabalhar com outros profissionais, porque eu vejo muitos homens que me procuram com disfunção erétil, que é o que mais me procura, disfunção erétil, e assim, eles vão em um urologista e é medicamento, é a tadalafila para deixar. E tá tudo certo com a parte hormonal, assim, né? Sim, e aí busca assim, por que não orienta? Busca alguém para você trabalhar sua mente, o que tá aí dentro, você anda muito estressado. Fazer uma terapia. Você tá deprimido, autoestima baixa, autoimagem, tudo isso interfere na ereção, que tá aqui na mente, e não é um remédio que vai ajudar. A mente, muitas vezes ali, né, fica automático, então você levanta cedo, vai trabalhar, volta, toma banho, janta e dorme. Mas, todo dia a mesma coisa? Não, não é. Todo dia você vê pessoas diferentes. Ah, não, mas é o mesmo trabalho há 10 anos. Todos os dias você vê pessoas diferentes. Todos os dias, se você for prestar atenção no que está à sua volta, está tudo diferente, né? Você tem uma rotina, a gente precisa dessa rotina. A rotina quer dizer organização, né? Então, você se organiza, você faz aquilo, mas fazer consciente. Viver o momento. Muitas vezes você está pensando lá, hoje, depois daqui, eu tenho paciente até 10 horas da noite. Só que eu não estou pensando, será que eu vou chegar atrasado? Eu estou focando aqui no momento. Então, eu estou presente, consciente aqui. Sim. Então, se a gente... Posso trazer claro. uma coisa que veio assim na minha cabeça e eu preciso falar. Você falou de consciência. Nós temos 5% de tudo que a gente faz, 5% é consciente. A gente faz sabendo o que a gente está fazendo. 95% do que a gente faz no nosso dia a dia é inconsciente, é tudo mecânico. Automático. E eu acredito que mente e corpo é uma coisa só. Eu falo assim, que mente é a água vapor e corpo é a água condensada, é o gelo, né? E quando a gente toca no corpo das pessoas, a gente faz a pessoa trazer algo para o consciente. Então, por isso que eu também trabalho a terapia corporal, não é só a mental. Porque muitas pessoas também têm, digamos assim, cravadas no corpo, algo que aconteceu lá na infância, né? Quando a gente vai criando a nossa personalidade, isso também fica no corpo. Então, uma pessoa que foi abusada, se vocês tocarem em alguma parte do corpo dela, ela pode trazer algo de dor. Ou talvez, ao contrário, acontecer algo bom, e aí quando vocês tocam no corpo, ela traz na consciência aquilo também. E aí eu até falo assim que isso a gente chama... Vou dar um exemplo aqui. Minha esposa uma vez foi contar um negócio para mim e era muito assim, muito forte e triste. E ela contou das mãos para mim. E aí ela ancorou aquilo nas minhas mãos. Aí toda vez que eu dava a mão para ela, eu lembrava daquilo que ela me contou e o sentimento veio. Então é muito interessante vocês que trabalham com o corpo, que quando vocês tocam, vocês trazem também algo para a mente. Sim, maravilha. Inclusive, quando a gente toca em algum lugar da pessoa e ela ri, ela tem cócega... Isso acontece o tempo todo. Isso é uma forma de defesa do corpo também. Algo aconteceu ali e isso é uma forma de defender. Isso é um aviso, né? Muitas vezes é um aviso. Então, a gente tem que investigar. Mas olha só o que está por trás disso, né? Então, quanto mais a gente vai estudando, aprendendo, você vai ver que tem mais coisas ainda para aprender, para estudar, né? E você vai falar, existe... alguém que cuida dessa parte também. Por que é assim, né? Então, eu trabalho muito com parte de ventosoterapia, liberação miofascial, pedras quentes. Então, cada pessoa é única ali,
não só a parte da quiropraxia, mas um relaxamento como um todo. Então, na minha sala tem toda a parte de cromoterapia também, que são as luzes, né? Gosto muito de trabalhar com o ambiente, né? Não é só a conversa, a técnica, mas é todo o ambiente preparado ali para poder trazer um bem-estar para a pessoa, né? Que o intuito é relaxar, é soltar, é se sentir bem, melhor e transformado. Então, para que isso aconteça, a gente precisa dessa ajuda externa também, muitas vezes, para aflorar algo interno, né? Então, já aconteceu de sessões da pessoa levantar da maca e falar, cara, e chorar de falar, ó, lembrei de um negócio que você apertou um ponto ali que... Sim. E aquilo me emocionou junto também, né? Porque eu falei, putz, olha só que interessante, né? E nesses casos é até mais interessante nem você continuar a sessão, porque às vezes é mais importante você escutar o que o paciente tem para dizer do que você pensar naquele pensamento técnico, fisioterapêutico. Isso às vezes vai agregar mais para o paciente a longo prazo do que você falar, não, tudo bem, deixa o paciente acalmar e voltar para a terapia. Ali às vezes é o momento de você escutar e de você entender. Tem muitos pacientes que vão na físio justamente para isso, porque ali é o momento que eles podem ser escutados, que eles recebem um pouco de atenção. Sim. Então, assim, a gente, ao longo da nossa trajetória, diversos casos acabam acontecendo, a gente acaba escutando de pacientes nessas condições. E que você percebe, putz, quantas vezes já não teve um paciente que você está para dar alta para o paciente, na próxima sessão você vai dar alta, você avisa o paciente. O que acontece na outra sessão? Já fica com dor novamente. Volta com dor, porque ele precisa daquele espaço. Sim. Então, por isso que eu falo que a educação do paciente é importante, principalmente nessa questão emocional, psicológica. Lógico que nós não somos profissionais capacitados para isso, a gente precisa fazer um encaminhamento quando é necessário, mas algumas dicas para o paciente poder entender essa importância é fundamental que faça parte da nossa reabilitação. Às vezes eu gasto, não sei se costuma ser assim com você, tem pacientes que a gente gasta 20, 30, às vezes 40 minutos na sessão conversando com o paciente, para poder explicar mecanismos para ele que ele desconheça, talvez. Isso que você falou da conexão mente e corpo é algo que a gente vivencia muito no nosso dia a dia. A medicina, e quando eu falo medicina, eu falo saúde em geral, ela tinha uma visão muito mecanicista. Então, eu tô com dor no joelho, a minha dor no joelho é por causa de uma lesão do meu joelho. No meu local menisco, ali, né? É a minha patela, é o meu ligamento. E hoje a gente já não vê mais isso. A gente já tem um plano mais biopsicossocial, que a gente fala, onde as emoções elas vão influenciar muito, o sono, como eu já comentei, a alimentação. Então, a gente sabe que tudo isso influencia o paciente. Você falou do ambiente, de manter isso importante. Sempre que a gente vai dar uma aula, às vezes para alunos, ainda a gente costuma comentar que o atendimento ele não começa na sala, ele começa desde a recepção. O paciente ele precisa se sentir acolhido ali onde está, ele precisa se sentir confortável onde ele está. Porque se ele chegar ali sem vontade de levar adiante aquilo, a chance de você ter resultado, para não dizer que não é nenhuma, é muito baixa. Lógico, nem sempre, eu brinco até com os pacientes, às vezes tem paciente que chega para mim e fala, eu passei com um fisioterapeuta, mas não deu certo e tal. Às vezes é um cara que eu conheço até, eu falo para ele, mas às vezes acontece, eu brinco que o santo não bate, às vezes isso faz parte. Porque o paciente consegue entender. Às vezes o terapeuta ele ofereceu tudo aquilo que ele podia oferecer, mas às vezes o clima do paciente não era aquele. E aí ele vai buscar outro profissional, que às vezes vai fazer a mesma coisa de tratamento que o outro, e vai funcionar. Porque a personalidade, às vezes, da pessoa casa, coincide. Então isso eu acho um ponto que é importante dos pacientes também entenderem, perceberem que é fundamental. Pessoas e pessoas, né? Cuidando de pessoas. Não deu certo, eu vou procurar outro, tudo bem, tá tranquilo. Algumas pessoas não gostam da dor, de sentir dor. Então eu falo, vai ter pontos doloridos. Você vai sentir dor porque tá inflamado. É necessário, mas tem a dor dolorida, né, que machuca, e tem a dor que cura. Vamos buscar qual que é a sua, né? E às vezes, mas tá tudo dolorido. Eu falei, mas o que você fez para ir melhorando? Alongou? Não. Fez atividade física? Não. Se alimentou melhor? Não. Que hora que você está acordando? Eu durmo 12 horas por dia. Vamos viver, né? Então, muitas coisas têm que mudar. Não dá para querer resultados diferentes fazendo tudo igual. E não é mudando uma única coisa. Preciso treinar. Beleza, nunca treinou na vida. Mas se você não se alimentar, como que você vai treinar? Não vai ter energia, vai ficar com dor de cabeça, você vai se lesionar, aí você vai vir por conta de dor. Eu não quero que você venha porque você está com uma lesão específica. Eu quero que você venha para você falar, eu treino e quero melhorar. Então é isso. Então eu foco não só na dor, mas nessa melhora, nessa alta performance do seu dia a dia e em tudo mais. Então são várias coisas, né, que acabam tendo esse opcional ali. E a gente tem que ver a individualidade de cada um sempre.
Nessa questão de tocar no corpo do outro, vocês já receberam algum cliente que não queria ser tocado, assim, que tem dificuldade de ser tocado? Como que vocês trabalham isso? Não. Eu nunca recebi eu acho que assim. Também não. Eu acho que isso é até positivo, né? Talvez o paciente se sinta confortável com a gente, mas a gente sabe que às vezes isso pode acontecer. Lógico, tem pacientes que a gente tem que dosar o toque que a gente vai ter com cada paciente. Eu acho que isso é muito importante. Não adianta eu tratar uma senhora de 80 anos da mesma maneira que eu vou tratar o atleta do cross, entendeu? São pessoas diferentes. Então eu preciso ter essa percepção. E às vezes da maneira como o paciente ele se comporta, às vezes a roupa que o paciente vem, você já sabe se ele é um paciente que está mais aberto ao toque, um paciente que está menos aberto. Às vezes a gente precisa soltar alguma musculatura que é próximo de região íntima, então a gente sabe que em alguns pacientes eu tenho uma liberdade melhor para poder chegar nessa região. Alguns outros pacientes eu sei que eu não vou ter essa liberdade, então eu vou ter que conquistar isso aos poucos, o paciente sentir confiança em mim. Particularmente, eu nunca tive problema com isso, mas eu sei que isso acaba acontecendo em alguns momentos. Vai muito da conversa, de como você dispõe do que você precisa realizar com ele, né? Existe isso, então eu sempre mostro uma imagem. Precisa entender. Sempre falo, o que você tem, provavelmente é isso aqui, você sente isso aqui. Então, tá vendo esse trajeto? A gente precisa trabalhar esse trajeto, e alguns pontos são vou dar um exemplo da dor lombar, né? Liberar a parte piriforme, a parte do nervo ciático ali também, algumas mobilizações, restauração neural. Então, é necessário tocar na parte glútea, muitas vezes um pouco da parte íntima também, virilha, que tem musculatura ali, tem ligamento, tem articulação, né? Então, existe um algo ali. Então, precisamos muitas vezes fazer esse toque nessa parte. Então, graças a Deus, a maioria é adepta a isso, né? Mas vai de você explicar, não chega aí, deita, vou liberar esse ponto. Já coloca a mão, Não, então, existe esse trajeto, esse ponto, então eu mostro. Então, eu já trabalhei a mente dele. Ele já sabe que aquilo que eu vou fazer, mesmo que vai doer, é pro bem. Então, ele já melhorou. É diferente de eu falar, vai doer muito, cara. Você vai ficar com muita dor. E essa dor vai ficar. Ele você já não medo, gostou. Né? Ele já vai com medo. Já não gostou, né? Mas se eu falar, o processo é esse. Uma coisa simples. Todo mundo sabe que a atividade física é boa. Você tem uma saúde boa, vai ter um corpo legal, vai se sentir mais apto, lógico, constante. Só que você vai para academia, você passa dor, você vai ter muito desconforto, você vai suar, você vai sofrer, mas você já sabe que aquilo vai fazer bem. Então aquilo é um processo, então tem que curtir esse processo para você ser recompensado. Então da dor vem o alívio, então buscamos mais dentro disso, né? Toda dor tem uma causa por detrás para a gente olhar também, né? De onde que está vindo essa dor. E quando a gente fala em mente-corpo, como eu acredito, que é um único sistema, a gente vê aí muita gente que fica guardando na mente culpa, raiva, né? Uma pessoa orgulhosa, preocupação, estresse. E isso depois, com o tempo muito guardado na mente, isso vai para o corpo. Com certeza. Com certeza. Como que vocês cuidam disso no sentido assim de saber que a raiz da causa não é física, é emocional? Quer começar? Posso puxar? Eu acredito que são as doenças somáticas, né? Psicossomáticas. Isso. Hoje em dia, a gente entende um pouco melhor o mecanismo da dor. Então, a gente tem a divisão, por exemplo, algumas patologias específicas, você classifica elas como agudas e crônicas. Mas, num contexto geral, a gente tem, a partir de 3 meses que o paciente que ele tem dor constante, a gente começa a considerar essa dor crônica. O que isso quer dizer? No sentido de que não é mais necessariamente uma lesão tecidual que está causando a dor desse paciente. Então, aí a gente já começa a pensar a nível do sistema nervoso central, começa a pensar em características emocionais, principalmente. Tudo parte dali, que é o que a gente chama de biopsicossocial, né? Então, a gente já consegue identificar, muitas vezes, na maneira do paciente se portar na sala. Às vezes, você percebe que é um paciente mais retraído, um paciente mais agitado, muito ansioso. Às vezes, é um paciente que ele puxa histórias de muito tempo atrás. Às vezes, ele começa a contar problemas que não têm relação com a dor dele. E você começa a perceber que essas questões elas estão associadas. Hoje em dia foge um pouquinho do tema ali, né? E aí você percebe que talvez tenha algo mais do que aquela lesão local. Às vezes a gente não consegue identificar isso na hora, a gente vai percebendo com o passar do tempo que a gente faz alguma coisa, o paciente não responde da maneira como era esperado, e aí a gente acende uma luzinha pra gente, fala, talvez eu precise olhar com um pouquinho mais de atenção algumas outras coisas. Mudar a minha forma de tratamento. Hoje em dia tem alguns questionários que a gente consegue aplicar para dor lombar, para outras disfunções específicas, e questionários específicos até
para a questão biopsicossocial. Então, aplicando esse questionário, ele vai dar uma pontuação para a gente, que vai direcionar para a gente o quanto que esse paciente tem de risco biopsicossocial, que a gente fala, o quanto que as características não físicas, não teciduais, podem estar influenciando naquele desconforto daquele paciente. Porque isso é o que acaba acontecendo. Com o passar do tempo sentindo dor, o nosso sistema ele vai sensibilizando, ele vai criando uma sensibilidade. Então, a lesão tecidual, ela recupera, ela cura, mas o seu sistema nervoso ele ainda está conectado, ele ainda está muito atento àquela região. E aí essa dor, ela persiste. Tá? E aí não adianta eu tratar o joelho do meu paciente. Eu vou precisar fazer com que o meu paciente entenda o processo, exponha ele a atividades. Né? Tem uma linha que a gente chama de exposição gradual. Então, o paciente que agacha e sente dor no joelho. Antigamente era muito comum, não sei se você costuma pegar muito isso hoje em dia. É o paciente que vai no médico, o médico fala assim, você não pode agachar. Aí o paciente já chega pra gente e fala assim, eu não posso agachar. Não pode impacto. Aí a gente já fica assim, pô, você não pode agachar, e agora? Né? A base do nosso tratamento é o agachamento. Aí eu pergunto, a primeira coisa que eu falo pro meu paciente é o seguinte, assim, você não pode... Como a pessoa faz xixi. É exatamente então, isso que a gente fala. Você levanta da cama, isso. você vai deitar na assim, cama. Mas como que você vai no banheiro? Aí ele para e fala assim, eu sento. Eu falo assim, mas você não agacha para sentar? Ele fala, é verdade. Eu falo assim, o senhor não estava sentado na recepção? O senhor não levantou? Ele falou assim, é verdade. Eu falo assim, então, o senhor pode sentar e levantar, mas tem um jeito certo da gente fazer isso. É um movimento funcional, isso. Né? O agachamento. Tem alguns pacientes que eles associam o movimento com a dor. Então, mesmo sem ter aquela lesão, a hora que esse paciente ele vai fazer um agachamento, ele vai sentir dor. Não é que ele tem uma lesão tecidual que está causando aquela dor, mas ele tem essa conexão do cérebro dele, né? Hipervigilante naquela região, muito atento àquilo, porque a dor nada mais é do que um sinal de alerta para a gente de que algo pode estar errado. Alguns sistemas, esse sinal de alerta, ele desregula. Para ensinar para o paciente, a gente costuma comparar com um sistema de incêndio de casa, de restaurante. Ele dispara conforme você tem fumaça. E aí ele joga água. Tem pacientes que tem um sistema que vai disparar com muita fumaça. Então, é aquele cara que aguenta bastante porrada. É aquele cara que é um atleta, que ele aguenta, treina, ele consegue superar bem a dor dele. Tem paciente que esse sistema ele vai disparar com pouca fumaça. É aquele paciente que o sistema dele está muito sensibilizado, muito sensível. Então, o estímulo que não era para ser doloroso passa a ser. Aí não adianta eu trabalhar isolado. Eu preciso pensar nesse paciente de forma global. Biopsicossocial. Preciso trabalhar atividade física com ele, aumentar o ritmo de atividade física e, aos poucos, trabalhar as questões emocionais. Alguns pacientes, só com um pouquinho de orientação, a gente já consegue colocar no trilho. Sim. Outros pacientes a gente precisa encaminhar para o psicólogo, para o psiquiatra, para associar às vezes com medicação, dependendo da gravidade. Mas geralmente é assim que eu costumo lidar com esses pacientes, que são a maioria hoje em dia. Sim. Esse exemplo que você deu aí do incêndio, ele tem a ver com homem e mulher? Tipo, mulher consegue sentir mais dor, suportar mais dor? Não, ele é um exemplo geral, mas geralmente, agora eu estou falando de prática clínica mesmo, geralmente a mulher ela suporta mais a dor do que o homem. O homem ele tende a reclamar muito mais do que a mulher. Mas não tem uma relação específica. Esse exemplo ele serve para todos quando a gente tem essa questão de sensibilidade. E, Ricardo, dando o exemplo agora que o Giovanni trouxe, né, antes da gente começar, eu falei assim, o Giovanni é o que está aqui gravando a gente, faz a edição dos nossos vídeos, diretor do estúdio. Eu falei assim, faz uma pergunta sobre dor para eu fazer para o Ricardo e para o Eduardo. E aí ele falou sobre dor no pé. Dor no pé. E aí eu, com o meu conhecimento de terapeuta, né, eu trago assim que essa dor, além de física e tecidual, como você está falando, lá no fundo, dor no pé significa assim, dúvida no caminho que eu estou tomando, né? Aí eu coloquei aqui, muitas coisas para resolver e não sabe como resolver, muitas decisões para tomar. Tensão, autocobrança, né? Falta de perseverança no caminho que está tomando, então tudo isso está relacionado à dor no pé. Medo, ansiedade também, se a gente pegar alguns pontos também da reflexologia, a gente consegue abordar de uma forma mais ampla também, né? Alguns pontos, não só no pé, mas nas mãos também, né? Em alguns pontos. Então, existe outras terapias, existe toda uma avaliação em cima dessa dor, né? Então, você vê que pode ser algo mecânico, porque ele teve uma entorse de tornozelo, mas é mais de 3, 4 anos. Será que não cicatrizou aquilo ainda? Não teve fratura, não teve nada. Mas aquele medo, aquela parte está sensível ainda. Mas olha todo esse processo que ele passou de anos para cá. Mudou de emprego, formou, está fazendo uma outra coisa, está
tentando se aperfeiçoar mais, então todo esse medo, essa alta cobrança, essa angústia também dentro, muitas vezes, né? E pode estar correlacionado, não só no pé, mas uma hora ou outra, putz, hoje está doendo aqui em cima, né? Então essa dor, ela fica difusa. Como a gente sabe que às vezes vem mais dessa parte psicossocial, a dor é difusa, cada vez está num lugar diferente. Bastante. Será que tem uma lesão? Então eu recebo muitas pessoas, fiz raio-x, fiz ultrassom, fiz ressonância, não deu nada e tá doendo. Mas dói aqui em cima, eu fiz de tudo que você imaginar, fiz do corpo inteiro. Não tem nada, alguma coisa tem, mas não é o que você está sentindo muitas vezes no local. Às vezes está dentro, aqui dentro, ou muitas vezes aqui dentro. Então, dois pontos importantes que eu acho que é legal a gente destacar para o pessoal, igual você já puxou o gancho dos exames de imagem, que Sim. o exame de imagem ele é importante, muitas Complementar, vezes, né? Ele é sempre complementar, é importante destacar isso, porque nem sempre aquilo que está no exame de imagem é representativo da dor que o paciente sente. Sim. Às vezes ele tem alguma coisa ali, mas que não tem nada a ver com a dor dele, ou às vezes ele não tem nada. E aí a gente já pegou caso de paciente que tinha anos que ele tinha dor, aí ressonância limpinha, raio-x limpinho, coisa até difícil de ver hoje em dia. Até melhor que o nosso, É né? difícil de ver hoje em dia. E aí ele não conseguia ajoelhar. E aí a gente analisou e falou assim, não, a gente precisa arrumar algumas coisas aqui. No caso dele era mais mecânico, a gente trabalhou a parte mecânica, ele já melhorou bem. Mas pra gente tomar um pouco de cuidado, por quê? O que é muito comum acontecer? Você vai e faz um exame de imagem. Quando você pega o exame, o que é a primeira coisa que você faz? Você abre. E aí você vai olhar o que está lá dentro. E você não entende o que está lá dentro. Aí você joga no Google o que está lá dentro. Vixe, e aí é só nossa. problema. E aí você já gera um medo, um receio, uma ansiedade. E tudo isso tende a fazer com que a sua dor ela já piorou no momento que ou você leu ali. até piore. E algumas coisas elas são naturais do envelhecimento. Então, por exemplo, um paciente que chega lá pra gente falar, eu tenho um bico de papagaio. Eu falei assim, ótimo, isso, quantos anos você tem? 60. Assim, tudo bem, faz parte do envelhecimento. A gente costuma brincar com os pacientes que da mesma maneira que a gente envelhece por fora, a gente envelhece por dentro. Só que a gente não está acostumado a ver por dentro, a gente está acostumado a olhar só por fora. Sim. O bico de papagaio vai te acompanhar pro resto da vida. Quer dizer que você vai ter dor pro resto da vida? Não, porque não é ele que está associado à sua dor, são outros fatores. E quando o paciente ele chega com isso, fala assim, eu tenho dor porque eu tenho um bico de papagaio. Se a gente não tira isso da cabeça do paciente, ele vai continuar com dor. Porque toda vez que ele repetir um exame de imagem, o bico de papagaio vai estar lá, porque é um processo do envelhecimento do paciente que vai continuar com ele o tempo inteiro. Então, isso é bastante importante, acho que, para destacar. Outro ponto interessante também é que a resposta que cada pessoa tem à dor, ela vai ser diferente. Ele comentou da dor no pé. Às vezes, as experiências prévias dele podem fazer com que um estímulo no pé, para ele, seja mais doloroso do que é um estímulo para mim. Então, um exemplo, às vezes você, quando era pequeno, uma cobra picou o seu pé, e aí você foi para o hospital, ficou internado, quase morreu, sobreviveu, beleza, foi tudo bem. Quando você é mais velho, o estímulo naquela região vai fazer o seu cérebro lembrar dessas experiências passadas que ele teve. Um trauma, né? Isso. Então, a sua resposta naquele momento, ela tende a ser muito maior do que a minha, por exemplo, que não tive nenhum trauma naquela região. Então, é aí que a gente começa a entender, fala, putz, a dor ela é muito mais complexa do que uma lesão tecidual. Sim. Ela está armazenada ali nas nossas memórias, o nosso cérebro, ele que está controlando. Quem manda nesse sistema inteiro é o nosso cérebro, não tem como fugir disso. Sim, eu levantei a mão aqui porque por muitos anos eu carreguei uma dor na minha lombar e só depois, com 40 anos, quando eu fui fazer... E aí eu fiz ressonância, eu fiz... Tudo que tinha direito você fez. Já fiz quiropraxia, já fiz de tudo. E aí no autoconhecimento que eu descobri algo dentro de mim e eu trouxe aquilo para a consciência e falei assim, gente do céu, eu não acredito que é isso. E aí eu falei assim, e era tão não simples, faz mais né? sentido na minha vida. Acabou a dor. Não sei se com você acontece bastante isso, mas com a gente, sempre que chega um paciente que travou da lombar, a primeira coisa que eu falo assim, você travou quando? Semana passada. Como é que você estava semana passada? Você estava bem? Aí ele fala assim, não, semana passada era fechamento de mês na firma, eu tinha que entregar relatório. Tarde, fiquei sentado Geralmente o paciente ele trava quando ele tem esses períodos, esses episódios emocional maior. de sobrecarga emocional. Como você falou, e ainda a minha lombar responde. Então, quando eu estou irritado... Você tem que ter consciência para estressar. Ele responde. E geralmente não é a minha praia, a minha área. Tem algumas linhas teóricas que eles levam esse raciocínio, né? Você tem dor no quadril de um lado, ele tende a ter uma característica emocional por parte de pai, de mãe. Sim, eu não conheço. Direita é masculino e a esquerda. Eu não conheço muito dessa área, mas a gente vê muito que a parte lombar ela sempre está associada com questões financeiras, que o paciente é sempre, era fechamento de mês, era alguma coisa relacionada a recebimento, a pagamento. Então
a gente sempre vê esse tipo de associação. Quando o paciente entende isso, é mais fácil. Por isso que eu falei lá no começo, puxando o gancho, que a educação do paciente é muito importante. Perfeito. Porque, beleza, eu vou ajudar meu paciente na dor lombar? Vou ajudar, mas daqui 1 ano pode ser que isso aconteça de novo. E o paciente educado, ele vai conseguir entender, falar, putz, isso aconteceu por causa disso. Então, ele já vai conseguir se regular melhor em certas questões. Já é difícil ter uma boa educação. Então, muitas vezes, pessoa com 40, 50 anos que vai... eu já falo que a partir de um determinado momento a gente não educa mais, a gente precisa reeducar. Exato. Né? E é mais difícil ainda reeducar, porque uma vida inteira você estava acostumado com um estímulo, você vendo aquilo. Então, quando eu reeduco, eu transformo tudo aquilo que você pensa em outra coisa. E é muito difícil isso. Então leva um tempo, precisa ter a constância, né? Então, batendo em cima novamente dessa alta performance de pensamento. Viver em alta performance não é se você fazer vários esportes ou fazer um esporte. É você não só mostrar seus resultados, mas viver em um alto padrão. Esse alto padrão não é só em questão social, né? Mas é um alto padrão de vida. É acordar cedo, é fazer o que tem que fazer, é se alimentar bem, é fazer sua atividade física e estar bem com a sua mente. É 100% mental, né? Empenho é diferente de desempenho. Você se empenha. Estudei. Chegou na hora, você não dormiu bem, seu desempenho vai ser um fracasso. Você tem que se empenhar e ter um bom desempenho. Sua mente controla tudo. Tô com dor, respira, medita. Pensa outra coisa. Passou, é um momento, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam com mais dor ainda porque acham que aquilo não vai parar. Mas é um momento. Tem pessoas que têm dias ruins, semanas, meses, anos, mas uma hora para, né? Eduardo, isso que você falou, eu sou terapeuta neurolinguístico, né? Eu trabalho com a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Maravilha. E é isso que você falou. Por exemplo, de tanto a gente passar pelo mesmo caminho, a gente matou a grama daquele lugar e aí a gente sempre vai por esse caminho. Sim. E aí agora criar um caminho do lado, aqui a grama está muito alta. Então, eu só não diria que é difícil, eu diria que é novo. É novo. Porque quando é difícil a gente não faz. Agora, quando é novo, a gente... E o caminho que a gente traçou antes, ele continua ali. Sim, então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não voltar para ele. Ele nunca ficar dando voltas. É muito comum que a gente tenha pacientes que a gente recebe, a gente conversa, explica, e você percebe que o paciente entendeu o que você está falando. Sim. E aí, na próxima sessão, ele traz os mesmos problemas. Ele traz as mesmas reclamações, a gente, tá doendo, não sei o que, ele continua com aqueles problemas que vão desencadear essa conexão de dor para ele. E aí a gente não tem o que fazer, a gente tem que explicar de novo. Aí na próxima sessão ele vai voltar do mesmo jeito. E às vezes isso vai um processo longo, a partir do momento que o paciente começa a entender isso. Sim, porque eu digo que o real motivo que está aqui atrás, a pessoa tem medo de buscar. Então ela tem vários motivos para esconder aquilo lá. Então, e aí ela fica tratando isso daqui e não cuida daquilo que está lá atrás. Ela se autossabota, né? Sim. E acredito que fica procrastinando, né? Então ela sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe. Tem que levantar cedo. Não tem tempo de treinar. Será? Você tem 24 horas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. As mesmas 24 horas que eu tenho. O que muda é que eu consigo organizar melhor o tempo que eu tenho com atividades que vai me transformar. Exemplo clássico, tá tendo BBB. Então, chego em casa, eu vou jantar, vou ver BBB. 1 hora, 1h30, você podia estar lendo um livro. Você podia estar dando uma atenção para o seu filho, que acabou de chegar da escola, e você não perguntou ainda como que foi o dia dele, né? E talvez isso vai te cobrar lá na frente. Então, viva o momento, batendo em cima do momento, né? Organizar outra palavra melhor. Que eu troco também. Hoje eu troco tempo por vontade. Então, eu não tenho tempo, eu não tenho vontade. Prioridades, né? A gente precisa rever nossas prioridades. Mas porque em questão tempo de é o que tudo. você falou, 24 horas. Todo todos. mundo tem 24 horas. Sol vem pela manhã, a lua à noite. Agora Então, a vontade. como que você se desenvolve em relação a isso? Lógico, cada um tem sua questão social, sua questão profissional, sua vida, mas tudo é possível. Agora, se você quer, realmente você quer, então faz. Tem que passar por isso. Vai doer, mas você não quer? É isso, né? Então, tudo é uma transformação, né? Você precisa sair da zona de conforto, porque o conforto é muito bom, né? Mas vai ficar confortável até quando? Eu falo assim... A dor é boa, ela transforma. Todo mundo numa piscina cheio de merda, mas tá quentinho. Mas tá quentinho. E entendeu? Se você sair de lá, vai bater um frio. Sim. Né? Mas aí você vai se limpar. Olha só. Então sempre tem um outro caminho, um novo jeito de pensar, de poder agir,
né? Não só em questão de dor, mas de tudo que você pensa também, né? Acredito que a gente consegue tudo que a gente quer, tendo pessoas capacitadas para poder nos ajudar. Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. E como que eu encontro, né, quem não tem conhecimento, profissionais capacitados? Muitas pessoas me procuram lá por causa que outras pessoas vieram e indicaram. Então, esse boca a boca eu acho muito importante. É o melhor, eu acho. É o melhor. O pessoal fala muito de rede social hoje em Sim. dia, tem muito curso para a área da saúde, mas o que traz o paciente para você é o boca a boca. É você ter feito um bom trabalho antes com alguém e aí isso ir passando. E esse paciente ele já chega mais confiante em você do que ele está buscando do resultado. Pessoas conhecem pessoas, né? E eu acho que vai vir. É igual eu falei, nada por acaso. Então, muitas pessoas chegam lá, cara, do nada eu tava lá, tava vendo, eu tinha comentado com a minha mulher que eu tava com dor no sábado, no domingo eu vi sua publicação. Aí eu decidi entrar em contato. Eu nem sei o que é isso aí, me explica um pouquinho. E esse cara tá vindo e melhorou, olha só. Né? Uma pessoa totalmente que não conhecia a área e do nada veio. Eu falei, não foi assim do nada, foi porque você estava precisando. Então, às vezes as coisas acontecem e muitas vezes não tem um porquê, né? Apenas acontece. Então, eu digo que quando você está precisando, vai vindo, mas você tem que prestar atenção nos sinais. Tudo pode ser um sinal. Alguém que você encontra na rua, né? Um outro profissional, alguém indicando outro, um carro passando, dizendo algum anúncio. Então, prestar atenção naquilo, de novo, no momento. A todo momento você está recebendo estímulos. O que você pega do ar e transforma é o que vai fazer a diferença, né? Então, uma pessoa que está querendo... um exemplo simples, né? Comecei a academia, mas estou desmotivada. Se eu vejo uma pessoa ali, sobrepeso, que está fazendo um treino, eu vou me motivar. Então, não sinta vergonha, tem que ir atrás, né? Converse com um, converse com outro. Não tem problema nenhum digitar no Google. Vai aparecer algumas coisas, mas não lê só um, lê outros. Vê vários, pega esse conhecimento e tenta ver o que é melhor para você. E entre em contato, pergunta. Né? Quando a pessoa entra em contato comigo, é eu que atendo, é eu que troco a ideia pelo WhatsApp ou pela ligação. Então, a primeira coisa que a pessoa fala muitas vezes é gostaria de saber o valor. Eu falei, não, primeiramente, qual que é o seu nome? O que você está sentindo? No que eu posso te ajudar? Né? Então, primeiramente isso. Não busque só preço. Né? Dê valor à sua vida, né? É a sua vida. Lógico, eu estou ali, é o meu trabalho, eu recebo por isso. Mas eu não estou só pelo dinheiro, né? A gente que é da área da saúde, acredito que não é pelo dinheiro. Acho que a gente tem que olhar o dinheiro como consequência. Né? Eu acho que se a gente olha o dinheiro como objetivo, na nossa área principalmente, você se perde. A gente chega uma hora que a gente começa a errar, porque a gente não vai ter o resultado que a gente espera. Então a gente tem que olhar para o trabalho e ver o dinheiro como uma consequência. Né? O que eu diria assim, para as pessoas que buscam bons profissionais, eu acho que a indicação de pessoas conhecidas, porque geralmente um bom profissional, ele nunca está sozinho, igual a gente comentou lá no começo. Ele está cercado de outros bons profissionais. Sim. Então, se você, eu passo com um médico, não é um ortopedista, mas é um neuro, mas eu estou com um problema ortopédico. Aí esse neuro provavelmente ele pergunta para um médico ortopedista que ele conhece um físio bom para poder te indicar. E eu recomendaria que tomasse um pouquinho de cuidado com as redes sociais, um pouquinho de cuidado com a internet, porque tem muita coisa que não é como ela aparenta ser. Tá? Então, é legal procurar, eu acho que isso destaca, mostra o profissional, é importante, mas viu ali, tenta buscar uma referência dele, se alguém já passou com ele, dá uma procurada no currículo, às vezes isso pode ajudar bastante, e vai lá, experimenta, vê como é que é, mas toma um pouquinho de cuidado, que eu acho que muitas pessoas acabam tomando más escolhas por causa da rede social, que é muito mais fácil a gente ficar postando na internet do que a gente dar a cara vai no trabalho, né? Ali, né? Mas vai vindo, as coisas vão acontecendo. Profissionais vão indicando profissionais, nós também que somos profissionais, vamos entrar em contato com outros profissionais, igual você entrou comigo, eu entro com o médico, recebi uma pessoa, eu fui em tal médico, beleza, eu entro em contato com ele, eu faço esse tipo de trabalho, já recebi tantos pacientes seus, não, maravilha, estava precisando de uma pessoa mesmo para poder estar indicando, o que você acha sobre isso? Então,
é o convívio ali, né? O meio. E vai vir. Às vezes tem profissionais que eu não conheço pessoalmente, mas que eu faço indicação, porque eu sei que são bons profissionais. Então, eu tenho o médico que trabalha comigo, o Dr. Lucas, então ele tem contato com outros médicos. Às vezes tem um paciente meu que precisa de um médico. Há um tempo atrás, um paciente precisou de um dermato, se eu não me engano. E eu não conhecia tantos dermatos assim para poder fazer indicação. Eu perguntei para ele, falei assim, quem que você me recomenda? Ele falou assim, pode passar tal pessoa. Aí eu já fiz indicação pro paciente. Então, se você já conhece alguém que é próximo à área, pergunta se ele tem alguma indicação, se ele conhece alguém. Às vezes vai chegar paciente para mim que não é da minha área e eu vou passar para outro profissional, para outro físio. Isso acontece. Já muitas pessoas perguntaram. Isso é profissional. Bastante. Já tem pacientes que eu até tenho condições de atender, mas eu sei que eu não vou dar o melhor para aquele paciente. Então, por exemplo, eu posso atender um paciente neurológico? Eu consigo. Estudei para isso, mas não é a minha prática diária. Eu tenho colegas que vão fazer esse trabalho de uma maneira mais eficiente do que eu. Então, eu vou fazer um encaminhamento. Então, eu conheço um físio, mas não é da área que eu preciso. Pergunta para ele vai ter uma indicação de confiança para poder te dar. Eu acho que é o principal. Muita gente liga lá falando, minha filha, meu filho tem escoliose. Falei, aqui a gente vai tratar só a dor, né? Essa parte estrutural de exercícios específicos é com quem é especialista, é no RPG. Faz encaminhamento. Então é uma fisio especialista nessa parte de reeducação postural. Tem tal pessoa, né? Dá uma ligadinha, conversa com ela. Agora, se você sente uma dor, a gente pode fazer um trabalho acoplado, avaliar. Mas primeiro procura essa profissional, né? Que vai te dar um suporte a mais. E tem paciente que às vezes chega, por exemplo, dor lombar. Vou usar o exemplo que é comum da gente ver. Tem pacientes que têm uma crise de dor lombar e a gente consegue resolver em poucas sessões. Às vezes 1, 2 sessões a gente consegue estabilizar o paciente. E aí tem necessidade dele continuar com a gente? Na maioria das vezes, não nesses casos, né? Então eu indico, já falo pro paciente, assim, não, você vai para academia, procura um educador físico, ou vai para um pilates. Tem vários contatos do pilates de pessoas com extrema confiança, já encaminho para ele. E assim, esse paciente, tem muito terapeuta que não pensa assim, tem muito terapeuta que acha que está perdendo o paciente quando encaminha para os outros. Não vou resolver essa bomba aqui. Isso. E aí a gente você acaba não tendo um resultado legal, mas quando você indica para uma pessoa que é competente para fazer aquilo que precisa ser feito, você mantém o paciente no ciclo. Você resolveu o problema dele de uma outra forma. Você pode ter certeza que quando esse paciente precisar de alguém de novo, ele vai te procurar, nem que seja para procurar uma indicação. Sim. Ou quando alguém que é o conhecido dele perguntar para ele vai te indicar porque ele sabe que você encaminhou ele para um lugar ideal. Perfeito. Então, eu acho que isso também é importante. Assim, eu tô sentindo isso. É com você? Às vezes eu falo, não é comigo. Vai passar com a Tawane, que ela vai poder te ajudar bem melhor do que eu. Passa aqui comigo. Fazemos uma avaliação, falo, beleza, o que eu fiz aqui já te ajudou, mas não tem necessidade de você ficar aqui comigo. Pode continuar na academia. Se precisar, você me liga, a gente faz um retorno, ou vai pro Pilates, que ela vai conseguir te orientar melhor lá. Então, eu acho que isso é um passo importante pro profissional, para poder valorizar a própria profissão, eu acho. Sim, com certeza, né? Como que vocês cuidam das dores físicas de vocês? O principal ferramenta para mim é a atividade física. Atividade física é assim, a base, né, para a gente poder manter tudo no eixo, eu acho. Às vezes isso vai sair, mas daí a gente tem que tentar identificar as causas, assim como a gente faria com o paciente, para buscar para a gente. Mas para mim, eu não consigo ficar sem atividade física, que já começam a me surgir incômodos. A época de pandemia, que eu diminui muito o meu ritmo de atividade física, meu joelho começou a incomodar, meu ombro começou já vem a as dores, né? Sempre. E o pessoal sempre brinca, fala assim, poxa, você tá lá no cross, você deve ter um monte de paciente que o pessoal machuca muito. Eu falei assim, mal sabem vocês que eu comecei a ter dor quando eu parei de treinar. Sim, foi quando a gente entrou na pandemia. Recentemente eu fiz uma cirurgia de correção da minha miopia, eu precisei ficar parado, eu fiquei parado algumas semanas, voltei para musculação, mas a intensidade não era a mesma que eu estava acostumado a colocar no cross. Semana passada eu falei, cara, vou voltar pro cross com urgência. Tava sentindo necessidade arrumar a minha rotina, daquilo, porque né? a minha lombar já começou a reclamar um pouquinho, o meu joelho já voltou a reclamar um pouquinho e eu tô voltando e a minha dor automaticamente ela já vai saindo. Sim. Então, se eu tivesse que indicar alguma coisa para alguém, mantenha-se ativo. Isso é um dos pontos principais. Não só porque a atividade física vai te ajudar, mas quando a gente tem um hábito, eu acredito muito na questão do hábito. Quando a gente tem um hábito positivo, ele tende a trazer outros hábitos positivos para nossa vida. Então, quando você mantém uma atividade física regular, você automaticamente vai começar a comer melhor, porque você fala, putz, eu tô treinando lá, então eu vou comer um pouco melhor aqui. Automaticamente você vai dormir melhor, automaticamente você vai se estressar, gastar as suas energias ali, se estressar mesmo, menos desestressar naquele momento. Então, eu acho que é um ciclo. Além da atividade física ser algo que
te motiva a ir além. Então, eu acho que igual você comentou antes, daquele paciente que, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo, às vezes, no negócio ou na família. Se você é um cara que treina regularmente, que tem uma atividade física regular, não competitivamente, mas que se desafia, automaticamente na sua rotina você começa a se desafiar também. Ele é mais determinado. Você consegue ir além, eu acho. Então, se eu fosse fazer uma recomendação, que é o que eu mantenho para mim, mantenham-se em movimento, sempre. Geralmente eu falo assim para as pessoas, né? Você tem que se descobrir, muitas vezes, né? Existem 60, 70 tipos de modalidades esportivas diferentes. Então, alguma coisa você tem que fazer, né? Uma caminhada, uma bike. Mas o que te motiva? O que faz você acordar e sair de casa, né? Então, para mim, o que está sendo? Eu acordo 4h30 da manhã e vou correr. Isso me transforma para o meu dia, né? Mas no meio desse tempo, também eu vou treinar um cross, no outro dia eu vou fazer musculação, então cada dia eu treino diferente. Então eu utilizo muita força, eu utilizo muita resistência, atendo pessoas extremamente sensíveis emocionalmente, então eu não só trato o meu corpo, porque eu atendo atletas também, 120 quilos, 130 quilos, que está constante, né? Na movimentação, na tensão, mas atendo pessoas sensíveis, então eu preciso ter esse equilíbrio da mente também. Então, uma meditação, um relaxamento é o que me transforma. Mas não é uma vez na semana. É todos os dias. É constância, né? É constância, não? É o hábito, né? É o hábito, a constância, mas não só. Porque eu não acordo motivado 4h30 da manhã para ir correr, cara. É difícil ter alguém assim. Então, eu gosto de falar que você tem que ter muita disciplina, né? Então, é disciplina. Tem a disciplina, a motivação vem. Né? Então, trabalhe duro em cima daquilo. Vai. Putz, nossa, mas eu dormi 4 horas só. Despertou, vamos embora, o dia começou, você está com vida. Tem muita gente que hoje não acordou. Né? Tem muito filho querendo um abraço de um pai hoje. Você está com o seu aí? Então abraça, dá a sua real atenção. Você acordou, vive seu dia da melhor forma. Você tem que trabalhar? Tem, mas vai fazer uma atividade física, né? Então, eu sempre dou essa reflexão para mim de manhã. Né? Eu sempre acordo, gosto de sair lá fora, ainda tá as estrelas no céu, né? Então eu olho para cima, respiro e os pensamentos vêm. Então gratidão, né? Mais um dia. E que bom, mais um dia. Tem gente que fala, não, é menos um, porque vai passando o tempo, né? Eu falo, não, é mais um dia de vida. Então você pode transformar. Então, a gente trabalha muito com transformação da vida das pessoas, né? Então, se eu já atendeu 1 ou 10... É 10 pessoas que eu vou modificar, cara. Eu já ganhei meu dia. É 4h30 da manhã, eu já ganhei meu dia. Né? Então, eu preciso estar bem para atender bem. Então, eu vou me alimentar, eu vou me hidratar, eu vou ter disciplina de fazer meu exercício, dormir pouco. Dane-se, já dormi, já acordei, agora vamos para cima. E amanhã um novo dia. Eu durmo mais cedo hoje, amanhã tudo bem, eu acordo um pouquinho mais tarde. Né? Então, eu faço isso. Beleza, Eduardo. E como vocês cuidam das dores emocionais de vocês? Aí pegou na ferida, né? Somos homens, então, como a gente comentou, é mais difícil. Na verdade, sim, eu acho que aquilo que eu falei no começo continua valendo. Eu acho que nós, como homens, temos um pouco mais de dificuldade de expressar isso. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho um suporte muito bom, tanto familiar, sempre tive. Agora tenho minha esposa, então acho que no momento ela é meu porto seguro, é a pessoa com quem eu me sinto à vontade de conversar. Não tenho eu acho que é mais difícil eu conversar, por exemplo, com um psicólogo para falar as minhas coisas do que para ela. Eu acho que muitos homens, às vezes, não querem conversar com a esposa para não demonstrar fraqueza e tudo mais. Eu acho que em casa a gente não tem esse problema. Eu converso com ela é minha companheira nas minhas decisões. Cara, então, acho que hoje a minha melhor maneira de tratar essas questões é com ela, com a minha família no geral também, mas é que ela que está na minha rotina hoje em dia. E você fazia isso com sua mãe? Não com a mesma intensidade, eu acho que com a minha esposa, mas eles sempre foram um bom suporte para mim. Mas eu acho que com a minha esposa eu faço mais porque eu acho que a gente tem a mesma idade, então a gente tá vivendo as mesmas coisas, então eu me sinto mais à vontade nesse sentido, porque acho que é mais fácil do entendimento, mas eu sempre tive um suporte familiar muito bom, eu não tenho do que reclamar nesse sentido. Então fazia, mas não na mesma frequência e intensidade que eu faço hoje.
Mas apesar disso, eu acho que é importante a gente ter um acompanhamento profissional. É importante destacar isso, tá? Eu acho que isso é fundamental. Eu estou te trazendo isso e perguntei da sua mãe, porque para você ficar atento, que geralmente o homem busca a mãe, né, na esposa. E isso que você falou é muito lindo e importante num relacionamento, com certeza. Mas cuidado para ela não virar sua mãe ou sua melhor amiga, porque aí isso vai refletir no sexo depois. Sim, tem que ser uma via de mão dupla. Eu acho que da mesma maneira que eu tô aberto, ela tá aberta para poder me ouvir, eu tô aberto para poder ouvir ela e a gente crescer junto. Acho que é importante isso que você falou, para não misturar as coisas, porque daí lá para frente a gente acaba tendo problemas. Sim. Não só na questão sexual, mas no relacionamento diário, eu acho que isso acaba afetando bastante. Mas a gente tem uma relação de parceria em tudo, que eu acho que daí a gente consegue se equilibrar nesse sentido. Né? Mas acho que ajudando o outro ali, né? Isso é maravilhoso. Eu não sou casado, né? Não tenho filhos também. Eu moro com a minha família, né? Minha avó, meu avô, que me cuidaram. Eu cuido um pouco deles também. Então, essa relação familiar, suporte familiar, né? Eu acho que é a base de tudo. Então, lógico, tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que todos têm uma visão diferente, mas acredito que tanto para a vitória como também para as dificuldades eles estão lá para aprender e sempre eles vão ter algo para ensinar. Todo mundo que tem mais experiência na vida tem para ensinar, né? Então eu pergunto muitas coisas, o que eu estou na dúvida eu também pergunto para eles, a opinião deles, a experiência que eles tiveram em relação a isso, né? Faço acompanhamento, né? Terapêutico, né, com psicóloga, vou no neuro constante a cada 6 meses para realização de exames, porque eu sou diagnosticado com TDAH, né, então desde de criança sempre tive uma dificuldade em concentração, no déficit de atenção, hiperatividade muitas vezes, mas é incrível que não é déficit em atenção, vocês têm hiperatenção. É hiperatenção, então essa hiperatenção muitas vezes melhora em algo que eu amo, que eu gosto, mas muitas coisas eu sou desconectado. Sim, né? Aquilo que não tem propósito para você, você desconecta. Então, se hoje, esse mês eu tô com foco de realizar tal coisa, qualquer outra coisa que eu fizer nesse meio tempo vai me distanciar do meu objetivo. Para mim já não serve, mesmo sendo algo que eu amo fazer, amava fazer há um tempo atrás. Hoje já não é mais importante. Então, precisamos ter um cuidado em relação a isso também, porque senão a gente deixa a gente de lado, né? Esse autocuidado também. Então, isso está relacionado à parte mental. Então, procurar essa ajuda, né? Tanto a parte familiar, como um psicólogo, um psiquiatra, o que quer que seja, para melhorar. Sim, né? Porque lembra que eu falei dos 95% que está na sombra? Isso a gente não vê e muitas vezes a gente cria cascas para não ver, porque dói, né? E um terapeuta ajuda a gente a trazer isso que está na sombra pro claro. Sim. Inclusive eu sou terapeuta, mas eu também tenho meu terapeuta. Maravilha. Mas tem que ter. Todos nós precisamos. O físio precisa ter um físio. Sim. Né? Sim. Com certeza precisa ter um físio. Muito, né? É necessário. Uma mistura de amor e carinho ali, ódio junto também. Tem que ter, não tem jeito. Faz parte ali. Mas a gente dá esse autocuidado, né? Trabalhamos com pessoas, modificamos vidas de pessoas, então precisamos de pessoas também, né, para nos auxiliar e tá bem, né? Porque se a gente tá para baixo, a gente passa essa energia. Então, sempre mais. Então, precisamos dessa ajuda para se manter ajudando, né? Eu quero agradecer, então, aqui a presença de vocês, Eduardo, Ricardo. Gratidão de coração por ter aceito participar do nosso 3º episódio. E eu queria que vocês falassem para os nossos seguidores aí, para o pessoal que está seguindo a gente, como eles acham vocês. Bom, primeiro eu queria agradecer, eu já te conheço há um tempo e eu sempre comento com os pacientes que é muito bom quando um paciente acaba virando um amigo, que a gente continua mantendo contato, eu acho que isso é fundamental. Então, agradecer por ter lembrado, pelo convite, e quem quiser me encontrar, hoje, atualmente, eu atendo aqui em Marília, no Instituto Kivnon, na rua 24 de dezembro, número 5, a gente está no Instagram, qualquer coisa é só mandar uma mensagem por WhatsApp. Em breve eu vou estar começando a atender na cidade de Pompeia também, na CEOT, com a mesma equipe que a gente tem aqui, eles já trabalham lá, o médico já trabalha lá há um bom tempo, a gente vai levar a fisioterapia para lá. Quem quiser me procurar também no Instagram, é só procurar @RicardoJTSerrão. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, contato, pode mandar uma mensagem no direct lá, que a gente responde, a gente vai conversando.
Beleza. Maravilha. Gratidão aí pelo convite, né? Foi um prazer poder estar conhecendo você, seu espaço, a galera aí tem uma energia bem positiva, né? E Gabriel, vamos melhorar esse pé, né? Tá na hora já. Gabriel, não, Giovanni. Giovanni, olha só, tá vendo? É o déficit de atenção, acontece. Mas vamos lá. Eu trabalho na... Tá igual eu, que chamei o Ricardo de Gustavo. É assim mesmo. É verdade, Quase verdade. parecido, né? Faz parte. Vixe, eu escuto tanta coisa. Aí foi engraçado quando a nossa esposa chegou. Aí eu falei assim: oi, tudo bem? Prazer, Ricardo. Eu que vou te atender. Aí ela falou assim: mas não era Gustavo? Aí eu falei assim: não, Mudei de nome ele agora. falou Gustavo, mas eu achei melhor a gente conversar aqui. Faz parte. A clínica que eu atendo é a Clínica Espaço Saúde Marília, né? Fica na rua 7 de setembro, número 796, aqui em Marília. Olha só que maravilha, né? E para quem quiser me procurar na rede social, o Instagram é eduardo.fisioterapeuta, né? Então lá eu posto um pouquinho do trabalho que eu faço, dos meus atendimentos, faço a parte da motivação também diária aí, em questão de esporte, manter uma atividade mais saudável. Então, para quem quiser estar conhecendo um pouquinho, seguir lá, vai ser um prazer poder estar tirando algumas dúvidas das pessoas, né? E seguir no foco, no objetivo aí. Gratidão. Gratidão. E pessoal, vocês que estão seguindo aí, assistindo a gente ou ouvindo a gente, manda aí para alguém que está com dores, tanto emocional, né, como física. Então, encaminhe esse vídeo ou esse áudio para essa pessoa que está precisando. Beleza? Muito obrigado. Gratidão. Obrigado.